Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo nós trabalhamos exercícios com os cromatogramas, né? A ideia foi sentir o cheiro do cromatograma, pegar ele à unha para trabalhar as diferentes técnicas de quantificação. Muito bem, também deixei a lista lá de exercício para que você possa imprimir e fazer na sua casa, tá? Se você não tem impressora em casa, não vai sair no meio da pandemia para imprimir, tá? Não é para fazer isso. Pode fazer depois quando der, ok? Então é um exercício que vai ficar para a vida. Muito bem. Vamos agora para o item 9, gente. Otimização da análise cromatográfica. Então é assim, gente. Toda vez que você recebe uma amostra no laboratório, antes de fazer análise qualitativa dessa amostra, ou antes de fazer análise quantitativa, você precisa primeiro definir as condições de trabalho do cromatógrafo a gás. Então você precisa definir qual vai ser a vazão do gás de arraste, né, que é da fase móvel, qual que vai ser a temperatura do injetor, né, do sistema de injeção, qual vai ser a quantidade de amostra que você vai pegar, se é 1 microlitro, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Tudo isso faz diferença no resultado final aqui do cromatograma. Temperatura da coluna, né? Temperatura aqui do forno, onde fica a coluna dentro, você vai ter que definir, né? O tipo de coluna que você vai colocar aqui, se é uma coluna mais polar, se é menos polar, né? Tudo isso vai depender dos componentes da sua amostra. O tipo de detector, né? O detector é como se fosse um olho, né? Então esse equipamento aqui está acoplado a vários tipos de detector. Tá? Você vai ter que escolher um deles, ok? Tudo isso vai influenciar na qualidade do meu cromatograma, tá? Então a ideia das próximas atividades é a gente estar discutindo como é que a gente otimiza a análise cromatográfica, né? Como é que a gente otimiza o cromatograma, né? E o que é um cromatograma ideal, né? O cromatograma ideal, nós vamos pensar no seguinte, ó, nós vamos pensar no cromatograma ideal para uma amostra com 5 componentes, tá? Então, para a gente poder refletir sobre a programação do equipamento, a gente vai pensar numa amostra com apenas 5 componentes, ok? Então, quanto mais tempo uma amostra gasta na coluna, mais largo o pico fica. Ocorre o fenômeno da difusão, que é o alargamento do pico, né? que tem como decorrência o alargamento do pico, que causa um problema na análise quantitativa, ok? Então, uma coluna eficiente é aquela que mantém a largura do pico no mínimo e com boa resolução entre os picos. Então, vamos aqui para a folhinha e vamos começar a viajar um pouco na maionese, né? Vamos brincar de imaginar para a gente ver. Então, o que é um cromatograma ideal? Um cromatograma ideal é aquele, quando a gente pensa numa amostra com 5 componentes, né? É aquele, um cromatograma é aquele onde o tempo de retenção de cada um dos componentes da minha amostra seja o mínimo possível e eles sejam os picos, né, na medida do possível, o mais estreito possível, tá? É importante que o pico fique o mais estreito possível, ok? Então isso aqui, ó, é o que se pode dizer que é um cromatograma ideal para uma amostra com 5 componentes. Lembrando que isso aqui é o tempo morto, né? O piquinho do tempo morto. Então essa amostra tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes. E isso é um cromatograma ideal. E se o cromatograma vira assim, ó? Olha lá.
Isso aqui é um cromatograma muito ruim, ó. Tá vendo o alargamento do pico, o esborrachamento do pico, né? Isso aqui a gente não quer. É isso que a gente busca na cromatografia, tá? A gente busca esse tipo de cromatograma que vai me, ó, então eu tenho boa resolução, ó, um pico é bem separadinho do outro e picos bem estreitos, tá? Quando eu tenho essa situação, eu posso dar andamento na análise da minha amostra com os meus padrões, né? Então já tenho a condição certinha para trabalhar de modo a ter picos bem resolvidos, né? Bem, com uma resolução muito boa e que possa fazer a análise quantitativa e qualitativa de maneira adequada, tudo bem? Então é importante, gente, chegou a amostra, né? O que acontece? Eu vou ter que programar o meu equipamento. O que quer dizer programar? Eu vou ter que definir uma vazão de gás lá que vai sair do cilindro, eu vou ter que definir uma temperatura de coluna, eu vou ter que definir a quantidade de amostra injetada, a temperatura de injeção, o tipo de detector, né? O tipo de coluna, tá? Tudo isso eu vou ter que pensar. Então, o que acontece? Pelas características, né, ou pelas supostas características da minha amostra, já tem um operador de equipamento treinado, já tem uma ideia de qual vai ser a programação inicial. Então eu tenho que partir de um número para cada coisa, né? Então eu defino uma programação inicial e passo a minha amostra. Se a minha amostra gerar um cromatograma desse tipo, o que vai acontecer? Significa que a programação que eu defini, ela não foi boa, ela me gerou um cromatograma ruim. O que é que eu tenho que fazer então? Eu vou ter que redefinir os parâmetros da minha programação, de modo a sair disso e chegar nisso, tá? Então é isso que a gente vai discutir agora por meio de um exemplo de uma amostra com 5 componentes. Nós vamos ficar viajando na maionese. O tio vai inventar os números para vocês, para que vocês possam entender a lógica que está por trás da programação de um cromatógrafo. Ok? Tá claro isso? Muito bem. Então vamos lá. O tio vai te ensinar a mexer em algumas variáveis, que são as variáveis que afetam o cromatograma. Então, quais são as variáveis que afetam o cromatograma e que a gente vai aprender a mexer, tá? O tio vai trazer algumas para vocês. A primeira que a gente vai aprender a mexer é a temperatura da coluna. A segunda vai ser a vazão do gás de arraste ou fase móvel, vazão da fase móvel. A terceira variável que a gente vai mexer é a quantidade de amostra que eu vou injetar, que eu vou colocar lá na minha seringa. A quarta variável é a temperatura do injetor, onde eu injeto a minha amostra. Aqui, senhora, acho que o Corinthians fez gol ou tomou gol, né? Enfim, a quinta variável é a injeção, o tipo de injeção, né? A injeção se é manual ou automática. A gente vai pensar um pouco a respeito disso, tá? Se eu faço o tipo de injeção manual ou automático. O sexto aspecto que a gente vai pensar é o tipo de detector. O sétimo é a polaridade da coluna, tá? O tipo de coluna.
E o oitavo aspecto que a gente vai pensar é o tamanho e o diâmetro da coluna, tá? Da coluna que vai lá dentro. Então é assim, gente. Nós vamos explicar de forma separada, né? Vamos devagarinho, de forma separada. Mas tudo isso aqui funciona de uma maneira orgânica, né? Um bom operador faz tudo mais ou menos junto, ao mesmo tempo. Ele já tem a prática. O cromatógrafo é quase como uma extensão do corpo dele. É que nem o dirigir do carro, né? O camarada que está aprendendo a dirigir, ele tem que pensar em várias coisas que ele tem que fazer, né? Então ele tem que pisar na embreagem, passar a marcha, virar para a esquerda o volante para o carro andar para a esquerda, virar para a direita o volante para o carro andar para a direita, né? Ele tem, para parar o carro, ele tem que pisar no pedal do meio, para acelerar o pedal da direita, né? Então o motorista ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo para poder operar um carro, tá? Um motorista que não tem experiência, para não falar outra coisa, né? Ele tem uma certa dificuldade de fazer essas coisas de uma maneira orgânica, né? Tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? O motorista que tem uma certa prática, ele faz isso sem pensar, ele faz tudo ao mesmo tempo sem pensar. É a mesma coisa o técnico de laboratório que tem muita prática com um determinado cromatógrafo. Ele opera tudo ao mesmo tempo, tudo meio intuitivo, meio sem pensar. Ele já sabe como é que tudo funciona, né? Então, como é que o tio vai explicar para vocês? O tio vai explicar parte por parte, de forma separada. Por quê? Porque você não é um operador experiente, você é um operador sem experiência. Então você tem que entender a lógica de cada coisa, mas você tem que entender que tudo funciona de maneira orgânica, né? Você, quando tiver prática, você vai operar tudo meio mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então vamos começar com a temperatura da coluna. É o primeiro aspecto que a gente vai pensar. Ah lá. Vem com o tio que você passa de ano. Então, aspecto 1, temperatura da coluna. Nós vamos mexer só com essa variável, tá? Então vamos lá, vamos mexer ela. Chegou uma amostra no laboratório. Eu tenho mais ou menos uma ideia de uma programação inicial para essa amostra. Então eu tenho que definir uma programação inicial para injetar essa amostra, certo? Então eu vou definir, o fluxo de gás, né, a vazão do gás. Eu vou colocar aqui, 60 ml por minuto, ok? A temperatura da coluna, a temperatura do forno onde vai a coluna, eu vou definir 90 graus, tá? A temperatura de injeção, eu vou definir 90 graus Celsius. Quer dizer, vou definir 100 graus Celsius. A temperatura de saída lá da minha coluna, eu vou definir 120 graus Celsius. A quantidade de amostra injetada, eu vou colocar 3 microlitros, tá bom? Aí o resto, o detector, isso, aquilo, eu detectei lá eu vou usar o detector de condutividade térmica, né, que é o universalzão lá que pega tudo, enfim. O fato eu defini uma programação inicial, botei o equipamento para rodar, liguei ele, botei ele para rodar nessas condições.
ok? Aí eu peguei 3 microlitros com a minha seringuinha da cromatografia e injetei manualmente no meu cromatógrafo. Ó, perceba que agora a gente vai pensar em temperatura de coluna. Ó, dá para mexer em todos os parâmetros ao mesmo tempo, só que nós vamos mexer um de cada vez. Os outros eu vou deixar fixado, eu não vou variar eles, eu vou variar só a temperatura de coluna. Se eu variar todos ao mesmo tempo, você não vai entender a lógica e como que cada variável interfere no cromatograma, tá? Então, eu defini essa programação. Aliás, ó, a temperatura de injeção, acho que é importante a gente colocar isso, né? Antes de pensar na coluna. Por que eu coloquei 100 graus Celsius? Isso tem um porquê, né? Lembra que a temperatura de injeção tem uma regrinha básica para a gente definir ela. Ó, a temperatura de injeção é a temperatura desse quadradinho aqui, tá? Do sistema de injeção. Tem uma regrinha, qual que é? Colocar a temperatura aqui a 50 graus acima do componente menos volátil, do ponto de ebulição do componente menos volátil. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa amostra que eu estou injetando aqui, ó, o componente menos volátil tem ponto de ebulição 50 graus Celsius, tá? Como é que eu sei disso? Ó, se eu pus temperatura de injeção 100 graus Celsius, quer dizer que o componente menos volátil deve ter ponto de ebulição 50 graus Celsius. Tá? Essa é a lógica que eu coloquei aqui para a temperatura de injeção. E aí eu coloquei a temperatura da coluna a 90 graus Celsius, tem uma explicação também a 90, né? Qual que é a explicação? A explicação é a seguinte: se eu colocar abaixo de 50, eu posso ter problema da substância voltar para o estado líquido aqui, né? O componente menos volátil voltar para o estado líquido dentro da coluna, aí eu lasco a coluna todinha, tá? Então eu tenho que manter ela no estado de vapor aqui, é cromatografia a gás, gente, certo? É gasosa, beleza? Então tem uma lógica na escolha dessas temperaturas, eu não fui de orelhada, né? Tudo bem? Muito bom. Então agora vamos variar a temperatura, quer dizer, aí eu defini essas condições de operação, fui lá e injetei 3 microlitros de amostra. E o meu cromatograma saiu assim, ó, saiu aqui o piquinho do tempo morto, aí ó, esse pico encavalou com esse, encavalou com esse, encavalou com esse, e saiu, ó, um picão lá na frente, olha lá, substância 1, 2, 3, 4 e 5. As 5 substâncias saíram, né? O que acontece, gente? O que a gente pode pensar a respeito dessa temperatura de 90 graus Celsius? O que é temperatura? Temperatura não está associado com energia cinética? O que é energia cinética, né? Isso está associado com vibração, né? Vibração. Muito bem. Qual que é o efeito da temperatura na coluna? Quando a gente pensa a temperatura aqui, ó, do forno onde vai a coluna, quanto maior a temperatura, maior é a energia cinética da minha amostra que vai ser injetada aqui, né? Portanto, quanto maior a temperatura, mais rápido os meus componentes vão percorrer a minha coluna. Então, olha só o que a gente pode perceber aqui, né? A temperatura de 90 graus ficou muito alta para esses componentes aqui, ó, para os 4 primeiros componentes que saíram, ficou tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que eles percorreram a coluna de uma forma muito rápida que não deu tempo de separar, ó. A resolução ficou muito ruim, né? E por outro lado, a temperatura de 90 graus Celsius ficou muito baixa para esse meu pico aqui, ó, para esse componente. Ficou tão baixa que ele demorou tanto tempo, mais tanto tempo, mais tanto tempo para percorrer a coluna, que ele saiu lá na frente e esborrachou.
Então, do jeito que ele está aqui, ó, esborrachado, não tem como eu fazer análise quantitativa dele de maneira adequada. Então, essa temperatura ficou muito ruim para esses camaradas e muito ruim para esse. Para esses camaradas, essa temperatura foi muito alta, e para esse camarada, essa temperatura foi muito baixa. Então, tá bom, legal. Agora, eu percebi que essa condição de operação não foi boa. O que é que a gente vai fazer? Vai alterar a temperatura da coluna. Se 90 foi muito alto, eu vou abaixar de 90 para 60. Então eu vou agora programar o meu equipamento tudo igualzinho, só que a minha temperatura da coluna agora não vai ser mais 90 graus Celsius. Vai ser 60 graus Celsius. Então, a 60 graus Celsius, gente, olha só o que aconteceu. O que eu percebo aqui que aconteceu, né? O tempo morto saiu aqui. Aí, ó, os picos demoraram um pouquinho mais para sair, olha lá. E aí ficou um negócio assim, ó. 3, 4. Claro que a gente está inventando tudo aqui, né, gente? Olha lá. Olha lá. Gente, o que aconteceu aqui, ó? A temperatura de 90 estava muito alta para esses componentes aqui. Então, qual foi a lógica? Eu abaixei a temperatura de 90 graus Celsius para 60. A 60 graus, a energia cinética dos gases dentro da coluna, ela diminuiu, né? Eles percorreram a coluna de uma maneira mais vagarosa, né? E aí deu tempo de ocorrer a migração diferencial, né? A velocidade deles, né? Diferencial lá dentro da coluna, e aí deu tempo de ocorrer a separação. Deu tempo de ocorrer a separação, tanto é que eles demoraram mais tempo dentro da coluna. O primeiro componente saiu na altura do último componente aqui, da de cima, né? Então deu tempo de separar bonitinho, ó. Ficou perfeito a temperatura de 60 graus Celsius aqui para essas 4 substâncias. Mas por outro lado, 60 graus Celsius acabou lascando ainda mais o meu componente que estava saindo lá na frente. Porque se ele já estava demorando pra caramba para sair e estava esborrachando, né? Se eu diminuir a temperatura, ele vai demorar ainda mais para sair e vai esborrachar ainda mais, né? Então, o que a gente está percebendo aqui, gente? A gente está percebendo que fazer análise cromatográfica com temperaturas isotérmicas é muito complicado, né? Então, o que a gente tem que pensar em fazer? Pensar em fazer o que a gente chama de rampa de aquecimento. Olha só, o que eu descobri por 2 tentativas e erros, né? 2 vezes eu fiz tentativa e erro aqui, ó. Ó, percebe que não tem regra fácil, né? Ó, por tentativa e erro, eu descobri que 60 graus é a temperatura ideal até essa parte da cromatografia. Vamos supor que esse último pico aqui, ó, saiu em 6 minutos nesse cromatograma. Saiu aqui no tempo de 6 minutos. Então, o que é que eu faço para programar ou para fazer a tal da rampa de aquecimento? O que quer dizer a rampa de aquecimento? Eu começo numa temperatura mais baixa, né, para que saia os componentes que saem mais rapidamente, e depois eu levanto a temperatura para puxar esse cara daqui, ó. Então, 90 graus é pouco de temperatura para esse cara. Então, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, 60 graus funcionou super bem até o minuto de número 6, para separar bonitinho e trazer esses caras aqui para o meu cromatograma de uma maneira adequada. Só que 60 graus é uma temperatura péssima para esse pico aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Eu programo o meu equipamento para fazer rampa de aquecimento. Eu digo assim para ele, eu falo, ó, agora eu vou injetar a amostra de novo. Aí eu falo assim, ó, você vai ficar na temperatura de 60 graus Celsius por 6 minutos. Por 6 minutos. E depois você vai levar, e aí você vai ter que chutar um número, né?
Não tem regra fácil. Você vai elevar a temperatura para 120 graus Celsius, por exemplo, tá? Então, programei o meu equipamento para fazer rampa de aquecimento. Aí, olha só que bonitinho que sai o meu próximo cromatograma. Ele vai sair assim, ó. Olha lá. No 6º minuto, até o 6º minuto, ele vai fazer bonitinho aqui, ó. Vai sair todo mundo aqui. Aí, depois daqui, ó, ele vai sair com 120, ele vai fazer assim, ó. Saíram as 5 substâncias, ó. Então, até o 6º minuto foi a 60 graus Celsius. Depois eu pedi daqui para cá, ó, pedi para ele subir a temperatura do forno para 120. Foi adequado? Ainda não. Esse pico não tá legal ainda. O legal é eu puxar ele mais um pouco para cá e deixar ele bem estreitinho. O que é que eu posso fazer com a temperatura, então? Com a minha rampa de aquecimento? Eu programo o meu equipamento para até o 6º minuto ficar a 60 graus Celsius, e aí depois do 6º minuto eu peço para ele aumentar para 140 graus, para ver se esse pico chega mais aqui. Então aí fica muito legal, né? Ó o que vai acontecer quando eu faço isso, tá? Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Pronto. Eu consegui os meus 5 picos, ó. Quando eu programo para 60, 140. Gente, ficou claro o que é rampa de aquecimento? Tudo bem, ó. Estou pensando na temperatura da coluna, tá? Como é que eu mexo na temperatura da coluna de modo a obter um cromatograma ideal, né? Normalmente, quando eu trabalho com amostras complexas, com compostos com propriedades muito distintas, ocorre esse tipo de situação que está aqui, ó. E aí, uma programação isotérmica não me gera cromatogramas interessantes, vai me gerar um cromatograma bem ruinzinho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer rampa de aquecimento. Tá claro isso, gente? E olha só, nós vamos aprender 8 variáveis, a mexer em 8 variáveis. Existem variáveis que trazem grandes melhorias na qualidade do cromatograma, e existem variáveis que trazem melhorias muito discretas na qualidade do cromatograma. Quais são aquelas que trazem grandes melhorias na qualidade do cromatograma? Principalmente a temperatura da coluna, a vazão do gás de arraste também, tá? As demais, essa já não é tão significativo, né? As melhorias não são tão grandes assim, tá? Elas são mais discretas, ok? Bom, o meu vídeo está dando 28 minutos, eu vou parando ele por aqui. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, nós vamos ver a variável número 2. Eu não vou demorar um vídeo por variável não, vocês vão ver que uma vez que você entendeu a lógica, vai ficar mais rapidinho, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar aqui, ó, a variável número 2, que é a vazão do gás de arraste, né? A vazão da fase móvel, tá? Eu também posso variar isso aqui, mexer nessa vazão. Bom, então paramos por aqui. No próximo vídeo vamos continuar daqui, tá? Ó, eu vou até apontar o dedinho aqui, eu vou continuar daqui. Beijo, beijo, até a próxima.